Olá, pessoal! Hoje eu venho falar sobre o tema da eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações familiares, fazendo uma análise crítica da decisão proferida no julgamento do recurso especial número 1.159/242 de São Paulo. Se o tema da eficácia dos direitos fundamentais em geral é controvertido, o assunto se torna ainda mais tormentoso quando se trata de definir em que medida os particulares, no âmbito de suas relações privadas, encontram-se vinculados ao direito fundamental à igualdade. A garantia a cada indivíduo de espaços privados de decisão e de atuação livres e imunes à aplicabilidade do direito fundamental à igualdade, permitindo-lhes agir de forma autônoma, é corolário da existência de uma sociedade livre e democrática. De todo modo, teóricos e tribunais têm se manifestado, em regra, no sentido de que discriminações ocorridas no âmbito das relações jurídicas entre particulares, fundadas nos critérios de raça, cor, origem, etnia ou sexo, são presumidamente odiosas e suspeitas, sendo, portanto, inadmissíveis por contrariarem outros valores constitucionais. Essas hipóteses de discriminação somente seriam admitidas quando comprovada a existência de razões ou motivos justificáveis para o tratamento diferenciado, como ocorre, por exemplo, nos casos dos contratos de seguro de vida, saúde ou de veículos, em que o sexo, a idade ou a raça podem constituir elementos que majorem ou minorem os riscos securitários, baseando-se em dados estatísticos. A diferenciação deve ser, portanto, objetivamente justificada, o motivo deve ser racional. Bem, de qualquer maneira, nem sempre a discriminação será racional e mesmo assim será legítima. Por exemplo, a própria legislação civil brasileira e de outros países também, assegurando a liberdade e autonomia privada, tutela o tratamento discriminatório no âmbito das relações jurídicas familiares, quando possibilita que o doador ou o testador, conforme preceitos legais contidos nos artigos 549 e 1789, ambos do Código Civil, disponha livremente da metade dos seus bens ou da herança. Assim, no que tange à parte disponível, o doador ou o testador poderão optar por doá-la ou destiná-la de forma diferenciada entre os seus filhos, ou inclusive doá-la ou destiná-la a apenas um deles, sem que os demais possam invalidá-la, sob a alegação de violação ao princípio da igualdade. Sustentar, portanto, a eficácia direta e irrestrita do princípio da igualdade no âmbito das relações jurídicas privadas, obrigando os particulares a sempre apresentar uma justificativa racional e objetiva para o tratamento diferenciado, poderia implicar, às vezes, uma restrição indevida e não razoável à liberdade e autonomia privada, limitando sobremaneira o espaço privado de livre determinação e desenvolvimento da personalidade. Mas vamos ao que interessa. Atualmente, tornou-se moda nos meios familiaristas uma visão romântica da família, fundada no amor, no afeto. A família, por esse prisma, seria o locus do afeto, sendo o ambiente mais adequado para a promoção do ser humano. De fato, a família ainda é, como regra, o ambiente mais adequado para o desenvolvimento do ser humano. Mas não por ser necessariamente um local de amor e de afeto. Dentre outras razões, é por ser o ambiente no qual a gente nasce e no qual a gente se sente naturalmente mais protegido.
Seguramente há amor e afeto no âmbito familiar, mas não só. Há também ódio, rivalidades, violência física, moral. A família, na melhor das hipóteses, é um agrupamento de neuróticos que se fazem bem uns aos outros, mas que também se fazem muito mal. Isso quem disse não fui eu, foi Freud. Muitas vezes é melhor para a criança ser afastada do locus familiar, que só lhe traz malefícios. O princípio da igualdade não se aplica pura e simplesmente nas relações conjugais e nas relações entre pais e filhos. A sua aplicação dependerá da lei, do bom senso e da análise das peculiaridades e especificidades do caso concreto. É óbvio que esse princípio não tem aplicação nas relações afetivas, sexuais, íntimas. Essa é uma esfera em que o princípio da autonomia privada deve prevalecer sobre o princípio da igualdade. Há que lembrar que a liberdade é tão direito fundamental quanto a igualdade. A lei não pode obrigar os pais a gostar de todos os filhos com a mesma intensidade. Até admite o tratamento desigual na distribuição da parte disponível da herança, como nós já ressaltamos ainda há pouco. Por vezes, nem se cuidará propriamente de predileção pura e simples. Os pais podem, por exemplo, se preocupar mais com um filho do que com outro, considerando eventuais peculiaridades que lhe sejam atinentes. De toda maneira, essa é uma esfera de autonomia privada em que não se aplica o princípio da igualdade. Por outro lado, não se pode admitir tratamento desigual em relação ao dever de amparo, de cuidado. Não se pode admitir que um filho seja criado como príncipe, enquanto o outro como um reles plebeu. Seria o conto de Cinderela se realizando na vida real. E o pior é que isso ocorre principalmente quando os pais se separam. No conto infantil, a Cinderela foi compensada pela fada madrinha. Na vida real, porém, não há fadas. Esse foi o fundamento da decisão proferida pela ministra Nancy Andrighi no julgamento do recurso especial 1159242 de São Paulo. Embora no recurso especial se mencione abandono afetivo, trata-se efetivamente de inadimplemento do dever de cuidado, ou, por outro lado, como fica muito claro no acórdão, atentado ao princípio da igualdade com a reprodução do conto da Cinderela na vida real. Com base numa visão romântica e irreal de que a família seria o locus do amor e do afeto, alguns defendem, com toda boa intenção, a possibilidade de os filhos exigirem dos pais indenização por abandono afetivo. Mas a ideia de indenização por abandono afetivo é inadequada. Cumpre obtemperar que, ao se adotar essa prática de indenização por abandono afetivo, corre-se o risco de, a contrário sensu, admitir-se a indenização por excesso de afeto, que pode causar tantos ou mais danos que a falta dele. A verdade é que a justiça não é o local para se resolverem problemas psicológicos entre familiares. A patrimonialização desses problemas não os levará a nenhuma solução, muito pelo contrário, só trará mais problemas, mais ódio e desamor. No âmbito familiar, se falar em indenização por abandono material já é complicado, para além dele é temerário. Antes de mais nada, é importante ter sempre em mente que família é locus de amor, mas também de desafeto. Essa visão romântica e um tanto piegas de família, por mais bem intencionada que seja,
só nos levará a instilar mais ódio nas já conturbadas relações familiares da vida real. É isso. Até o próximo vídeo.